Graça e paz, queridos irmãos, estamos aqui no 12º dia da nossa campanha de jejum e oração, Espírito em Chamas. Que bênção! E hoje, para o nosso devocional de hoje, nós vamos estar falando sobre o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade que nos capacita, que nos confirma na presença do Senhor. E está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 13. Uma promessa de Jesus. O Espírito da Verdade é uma promessa de Jesus. Jesus é o caminho, Ele é a verdade e a vida. E o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, vem para nos manter no caminho, confirmando a nossa vida na presença dEle, confirmando a nossa vida para Ele. Veja bem o que nos diz o Evangelho de João, no capítulo de número 16, verso 13. Mas, quando vier aquele, o Espírito da Verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Veja bem, é a promessa de Jesus. Jesus prometeu que nós nunca estaríamos só. E como nós não estaríamos só? Se Ele estava indo para o Pai. Esse era o desespero dos discípulos. Ficar sem Jesus, ficar sem a pessoa de Jesus, ficar sem o poder de Jesus, a proteção de Jesus, as palavras de Jesus. Então Jesus faz essa promessa. Não, hoje vocês estão tristes, mas vocês vão se alegrar com o que está por vir. E a promessa era o Espírito da Verdade, que estaria com eles e os guiaria. Então, olha só, o Espírito da Verdade não está aqui somente para habitar em nós. O Espírito Santo não está aqui somente para habitar em nós. Não, ele está aqui para nos guiar, para nos confirmar naquilo que Jesus disse, na obra que Jesus realizou na minha e na sua vida. Jesus nos salvou, nos tirando do império das trevas, nos tirando do engano, da mentira. E nós precisamos ser confirmados, nós precisamos ser sustentados nessa verdade. Então, querido, se você hoje está assim, estou com dúvida em relação a muitas coisas, em relação ao meu crescimento espiritual, o meu desenvolvimento espiritual, quais são os meus dons? Qual é a obra que o Senhor tem para a minha vida? Qual o meu chamado? O Espírito da Verdade que vai conduzir você nessa caminhada, nessas descobertas. Porque a palavra diz que ele ia nos guiar na verdade. Ou seja, nós permaneceremos nas palavras de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, como ele tinha prometido aos seus discípulos e a nós também. Então, se eu hoje preciso de uma confirmação, preciso de uma ajuda, o Espírito Santo está aqui, o Espírito da Verdade. Ele vai manter você no caminho de Jesus, no caminho da verdade, no caminho da vida, no caminho produtivo, frutífero, como ele vai derramar dons sobre a sua vida, sobre você. Você já perguntou ao Espírito Santo sobre o propósito dele na sua vida? Você já perguntou ao Espírito Santo qual a missão dele na sua vida? Pergunte. Tire esse tempo para refletir sobre o seu chamado, sobre a obra que o Espírito Santo está fazendo no seu coração, na sua vida. E esse Espírito vai guiar você, vai te ensinar sobre essas coisas, vai te fortalecer no caminho. O Espírito da Verdade, ou seja, não há engano. A fraqueza do homem está no que ele ouve. E se o que ele ouve não for verdade, vai gerar engano, vai gerar dúvida e automaticamente vai gerar fraqueza. Mas também, quando nós ouvimos o Espírito da Verdade, nós somos fortalecidos, nós crescemos, nós frutificamos, segundo a palavra do Senhor. E essa é a promessa de Jesus, que nós nunca estaríamos só,
você não está só. Você tem o Espírito da verdade, o Espírito da luz, que ilumina o seu caminho, que direciona você para os pés do Senhor, que direciona você para um novo ambiente, novas amizades de irmãos, de pessoas que também são confirmadas pelo Senhor, pessoas também que andam que são guiadas pelo Espírito da verdade. Então, se nós temos que combater alguma coisa nesse mundo, é a mentira, é o espírito do engano, da falsidade. E a Bíblia deixa isso bem claro para nós, que haveria no nosso tempo os falsos profetas, homens que iam buscar desviar os santos da verdade. Entendeu? Então nós precisamos, com muita sabedoria, com muita prudência, buscar na palavra do Senhor uma verdadeira intimidade com Ele, buscar em nosso meio, na nossa comunidade de fé, desenvolver amizade, relacionamentos com pessoas que também são guiadas pelo Espírito da verdade e anunciar essa verdade para os que estão perdidos, enganados, sem Cristo e sem salvação. Se você tem essa certeza, você pode orar comigo, você pode declarar a sua fé, fazer a sua confissão de fé nessa verdade, que o Espírito da verdade habita em você, guia você, libertou você e te sara. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis o Espírito da verdade e você vai se manter livre todos os dias da sua vida. Por onde você for, você vai desfrutar dessa liberdade que a verdade traz para o seu coração, para a minha vida. Então hoje, agora, nós vamos fazer o quê? A nossa confissão de fé, em cima dessa verdade que descobrimos. Vamos lá? Diga assim: eu creio que o Espírito da verdade habita em mim, segundo a palavra do Senhor. Eu creio que o Espírito da verdade me guia em toda a verdade. Estou sendo guiado pelo Espírito da verdade. Eu creio que o Espírito da verdade está entre nós, falando, se comunicando, anunciando a palavra do Senhor através de homens e de mulheres de Deus para esse tempo. Eu creio que eu sou escolhido pelo Senhor, que eu fui separado pelo Senhor para levar essa verdade aos que estão perdidos no mundo sem salvação, até os próprios da minha casa, da minha família, os mais próximos a mim. Eu creio que o Espírito da verdade ilumina o meu caminho para que eu possa andar livremente nessa terra, nesse mundo, cumprindo a missão do Senhor. Eu creio que o Espírito da verdade me orienta no estudo da palavra, me dá discernimento no estudo da palavra, para que eu possa anunciar de forma verdadeira e correta as Santas Escrituras para as pessoas que estão ao meu redor. Eu creio que o Espírito da verdade foi enviado por Jesus para que eu não ficasse órfão, para que eu não tivesse uma vida vazia. Eu creio que o Espírito da verdade quer encher o meu coração, quer encher a minha vida, até transbordar para outras vidas, para outros ambientes aonde Ele quer se manifestar. Eu creio que o Espírito da verdade faz com que eu me sinta pertencente à família de Deus, faz com que eu me sinta amado pelo Senhor e pelos meus irmãos. Eu creio que o Espírito da verdade me fortalece quando me sinto fraco, quando me sinto abatido, quando estou em guerras espirituais. O Espírito da verdade me sustenta, fortalece as minhas mãos, fortalece os meus pés e me dá discernimento. Eu creio que o Espírito da verdade é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio que o Espírito da verdade guia a igreja do Senhor nesse tempo, ministra a igreja do Senhor nesse tempo. Eu creio. O Espírito da verdade fortalece tudo que tenho e tudo que sou. Me sustenta em todas as áreas da minha vida.
eu creio no Espírito da verdade, que Jesus enviou para habitar no meu coração e para me manter firme nos caminhos dele. Se você crê que o Espírito da verdade faz tudo isso por você, por nós, então você pode orar agora a palavra pedindo ajuda, pedindo que o Espírito da verdade continue completando a obra que ele mesmo já começou na sua vida e na minha vida, porque o Espírito da verdade ainda trabalha em nós, ainda nos restaura, ainda nos capacita, ainda nos fortalece, ainda nos ensina. Então vamos orar a palavra? Amado Espírito Santo, mediante a tua palavra, eu creio que o Espírito da verdade foi enviado a mim por Jesus, que ele prometeu que eu nunca estaria só, que eu não ficaria órfão, por isso que ele enviou o Espírito da verdade para continuar a obra que ele começou na minha vida e no mundo. Obrigado, Espírito da verdade, obrigado, Espírito Santo, por usar a minha vida, por habitar em mim, por me encher de dons, por me capacitar a viver neste mundo, a enfrentar dificuldades, a enfrentar as tribulações desse tempo, mas com a esperança de vitória, com a esperança que a tua palavra vai se cumprir cabalmente na minha vida, na minha história, assim trazendo, confirmando as promessas do Senhor para a minha vida, confirmando as promessas do Senhor para a missão que Ele me deu, de ir, de fazer discípulos em nome dEle. Eu sei que é o Espírito da verdade que me mantém de pé, que me sustenta nas minhas fraquezas, que me dá sabedoria. É o Espírito da verdade. Obrigado, Espírito Santo, porque isso se tornou uma realidade na minha vida. Eu posso dizer, eu posso expressar isso por onde eu vou. Obrigado, Espírito Santo, que tem me consolado. Obrigado, Espírito Santo, que tem me ensinado a viver a vida que o Senhor tem para mim, com poder. Obrigado, Espírito Santo, porque o Espírito da verdade tem trazido luz aos meus caminhos. Obrigado, que Ele tem guiado as minhas conversas, os meus comportamentos. Obrigado. E eu sou tão feliz por andar na verdade e por poder falar, compartilhar da verdade que o Espírito Santo tem falado ao meu coração. Por isso, muito obrigado, Espírito Santo. Veja, você orou e agora você vai viver isso. E se essa palavra aqueceu o seu coração, está queimando no seu coração, compartilhe. Não fique só para você, compartilhe com outros irmãos e amigos o que você acabou de ouvir e até o nosso próximo dia da nossa campanha de jejum e oração Espírito em Chamas. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família.